Foi nesse momento que percebemos o pensamento de Giuseppe, que de longe nos acompanhava: deixem Alcides por encontro. Nosso objetivo é colher o máximo de informações sobre o funcionamento de todo este aparato dos magos e cientistas. Recolham todos os dados que possam reunir e nos encontraremos mais tarde na praça da cidade, mas poderíamos libertar Alcides do jugo dos mestres da magia, pensei, ante a instrução mental de Giuseppe. Alcides está no lugar que escolheu. O que podemos fazer já o fizemos, e ele procurou os magos por iniciativa própria. Só o tempo poderá ajudá-lo, foi a resposta definitiva de Giuseppe. Olhando para Ranieri e nos afastando um pouco, pois ele também ouvira a comunicação telepática, que se realizou numa dimensão puramente mental, inacessível aos espíritos que ali viviam e trabalhavam, comentei, achava que poderíamos liberar Alcides. Não imaginei que Giuseppe e os outros pudessem deixá-lo à própria sorte. Os imortais agem assim, Ângelo. Nem sempre compreendemos o que eles fazem, mas neste caso, veja como Giuseppe tem razão. O caso de Alcides é apenas o primeiro de uma série de testes que os magos cientistas estão realizando. O que ocorreria se nos concentrássemos apenas no médium e deixássemos de lado as experiências realizadas nos laboratórios do submundo? Giuseppe quer que colhamos informações as mais detalhadas possíveis. Neste momento, ele próprio se miscui no laboratório principal, tentando agir na surdina e obter o máximo de informações que puder sobre a nova metodologia utilizada pelos magos negros. Se perdermos esta oportunidade por causa de Alcides, podemos comprometer inúmeras pessoas importantes no mundo, desde agentes nossos, os médiuns, até líderes políticos, religiosos e outras personalidades importantes para o estabelecimento do reino no mundo, para o processo de reurbanização que está em curso. Mas Alcides pode ser alguém muito importante para nós. Não mais do que os milhares de pessoas que poderão ser libertas da influência dos magos. Neste caso, Alcides é somente uma ponte entre nós e os magos. Afinal, ele foi atendido por Bezerra pessoalmente e, mesmo assim, veja o que aconteceu: ele voltou, por conta própria, à presença de seus manipuladores. Isso não é somente um caso de obsessão comum, Ângelo, mas é o próprio Alcides quem persegue seus objetivos e não larga a mão do pacto ou da parceria que estabeleceu com o infiel e os demais. De que adiantou a interferência de Bezerra e Giuseppe junto dele? Você tem razão, não é hora para crises de caridade compulsiva. Exato, e Giuseppe sabe muito bem o que está fazendo. Como dizíamos lá na Terra, ele não dá ponto sem nó. Imagine se iria submeter-se a tanto sofrimento, a uma quase materialização com todas as implicações daí decorrentes e, ainda por cima, receber chutes e pontapés, caso não houvesse algo muito mais complexo e perigoso que a mera influenciação de um indivíduo. Sabemos que precisamos, de alguma maneira, auxiliar nossos agentes na Terra, mas, no caso de Alcides, ele não é um dos enviados do plano superior, apenas tem grande carisma e por isso, no futuro, até poderia ser agente nosso. Por ora, foi instrumento para descobrirmos todo um plano arquitetado pelos maiores obsessores do submundo. Ele foi apenas uma cobaia desses seres da escuridão. Para nós, entretanto, ele é uma espécie de agente duplo, serviu para que pudéssemos abortar ou, pelo menos, conhecer os detalhes de um plano que é posto em ação mundialmente. Sabendo que eu lhe compreendia as palavras e as implicações do que ocorria, Ranieri chamou minha atenção para outra situação. Temos muita coisa a pesquisar e muitas informações para colher com os professores dessa escola do inferno, comentou enquanto saímos rumo a outro grupo de espíritos ao qual se ensinava como manipular mensagens, de modo a parecer que fossem originadas em planos superiores. Havia um perigo iminente ali e precisávamos conhecer os detalhes. Pouco mais adiante, parlamentares e outros políticos estavam desdobrados e submetiam-se, como marionetes, às experiências dos chamados médiuns das sombras. Digo médiuns em sentido mais amplo, e não somente no sentido de médiuns ostensivos, espíritas, umbandistas e outros. Eram agentes dos espíritos do submundo, que usavam pessoas de relevo para influenciar, manipular e exercer um fascínio impressionante sobre os encarnados e também sobre uma multidão de desencarnados. Havia muita coisa em jogo, além de um problema ligado a alguns médiuns e casas espíritas. Espero que meus leitores aprendam a ler nas entrelinhas e entendam o que não está explícito. Como já disse no outro momento, há muitas coisas que não foram escritas e demandam sensibilidade para serem captadas e compreendidas, muitas mais do que as que escrevo.
São informações para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Enquanto nos ocupávamos das informações a serem obtidas entre os professores daquela escola, anotando tudo sobre as disciplinas estudadas e o projeto educativo, se assim podemos dizer, sobre a metodologia empregada ali, o guardião que nos acompanhava conversava com o sentinela dos magos e ganhava sua confiança. Sou um especialista em segurança e trabalhei na CIA, depois me especializei em outras agências, falou o guardião para o Sombra, o guarda pessoal dos magos. De uma pessoa como essa que precisamos em nossa cidade. Se eu puder auxiliar, coloco-me à disposição. Afinal, vejo que vocês aqui têm os mesmos interesses que nós, e que os meus, em particular. Nosso sistema de segurança ainda é muito falho. Veja como vocês entraram aqui sem ser percebidos, disse o Sombra. Eu poderia contribuir treinando soldados e dando dicas mais eficientes de segurança. Quem sabe interessa aos seus dirigentes. O Sombra ficou empolgado com o currículo do guardião, sem desconfiar que ele apenas lhe ganhava confiança, conforme orientações diretas de Giuseppe. Ficou ainda cerca de 2 horas conversando com o guardião, antes de nos reunirmos novamente, o que nos deu tempo suficiente para colher o máximo de informações, sem que fôssemos descobertos. Aquela conversa do nosso guardião com o soldado dos magos o levaria, em apenas um mês, a assumir a direção dos soldados daquela cidade. Ganhara definitivamente a confiança dos magos e cientistas, mas principalmente dos soldados, que ficaram fascinados com a metodologia e a forma de se relacionar com o guardião e, sobretudo, com os resultados em termos de segurança e defesa da base, que, pouco a pouco, caía sob o comando da equipe de Giuseppe Gleber. Enquanto isso, Giuseppe, José Grosso, Palmin e Pai João cada vez mais se envolviam com o time ligado à ciência e à magia naquela escola de médiuns e agentes da escuridão. Mês depois dos últimos eventos, Irmina foi convocada para comparecer à casa de um dos agentes encarnados. Nas regiões onde permaneciam Giuseppe e sua equipe necessitava esse igual de doadores de ectoplasma, mas deveriam ser suas comprometidas com a lei divina, com a proposta dos guardiões da humanidade. Um dos agentes foi localizado em seu apartamento próximo a uma reserva florestal, da qual eram extraídos recursos fluídicos e bioplasma. Quando Irmina chegou, havia 2 guardiões de plantão, do lado de fora. Boa noite, guardião. Preciso entrar para pedir auxílio ao agente. Ordens do chefe, falou Irmina Loyola Gerard, um dos espíritos de plantão. Desculpe, senhorita. Nós a conhecemos pelos relatos de nossos líderes, mas no momento não posso permitir entrada de ninguém no ambiente doméstico. O agente está ocupado neste instante. Ocupado? Será que preciso apresentar minhas credenciais à ordem que recebi diretamente do chefe? Falou, referindo-se a Giuseppe Gleber. Não temos permissão de deixar ninguém entrar enquanto o agente estiver ocupado assim. Ocupado? Perguntou novamente Irmina, não entendendo direito a que se referia o guardião. Você deve estar brincando comigo. A participação dela é uma necessidade urgente. Respirando fundo, o guardião Gerard, sem conseguir demover Irmina de seu intento, teve de ser mais explícito. Ele está namorando, senhorita Irmina. Namorando? Será que me compreende? Namorando? Pois bem, me entendi, sim. E não podia ter explicado isso logo no início. Voltarei dentro de 2 horas. Acha que é tempo suficiente? Claro, senhorita Irmina, claro. Ou melhor, espero que sim. Irmina riu muito do jeito como o sentinela expressou que o agente estava num momento íntimo com a esposa. Em seguida, dirigiu-se a outro estado brasileiro, onde encontrou outro agente deitado, lendo um livro. Após obter permissão para entrar no ambiente e ter de se identificar para um guardião mal-humorado, tomou as devidas providências. Aproximou-se do rapaz e tocou-lhe a fronte, emitindo intenso magnetismo. Aos poucos, ele apresentou sinais de cansaço, entregando-se a um sono leve. Meu Deus! Exclamou Irmina após entrar em sintonia com o pensamento do rapaz. Com um sotaque tipicamente russo, disse para si mesma, estes homens de hoje em dia, machos como o sol. Desligando-se do campo mental do agente, concentrou-se na tarefa de tentar magnetizá-lo, trazendo-o para fora do corpo, no evidente trabalho de desdobramento induzido. Um sopro dado na altura da cabeça fez com que o homem se desligasse dos pensamentos do dia a dia, nos quais estava mergulhado, em meio a lembranças quase não percebidas pelo consciente, que diziam respeito à vida privada. Irmina movimentou as mãos na transmissão de magnetismo,
o que enfim ocasionou a projeção para fora do corpo. O agente estava um pouco tonto, não conseguia ver Irmina na totalidade, mas somente um vulto que se contorcia diante de sua visão extrafísica. Ele não apresentava sinais de evidência fora do corpo, em razão disso, não guardava lembrança dos eventos que vivenciava na dimensão extrafísica. Contudo, ao ministrar alguns movimentos lentos ao longo do corpo espiritual, Irmina conseguiu que lhe apresentasse condições de se comunicarem. Precisamos de você, meu amigo. A equipe de Giuseppe necessita urgentemente de suas baterias. Pode contar comigo, respondeu. Se precisar, irei pessoalmente. Ainda não é hora para isso. Você precisa ser treinado para poder se movimentar com mais desenvoltura no ambiente extrafísico. Por ora, basta que se coloque à disposição. Ela chamou um dos guardiões de prontidão na casa do agente e pediu que se assegurasse de que as reservas energéticas do rapaz fossem canalizadas para onde Giuseppe e seus amigos estavam. O sentinela imediatamente recorreu a um especialista na manipulação de ectoplasma, que logo acelerou o processo de extração do elemento precioso. Vamos precisar de suas energias, de seu ectoplasma. Raul e eu precisamos de uma pilha energética para determinada tarefa junto aos imortais. Pensando firmemente no amigo Raul, que dormia no ambiente doméstico, e no pedido de ajuda de Giuseppe, Irmina complementou: afinal, até os imortais precisam de ajuda. O guardião, cuja habilidade era a manipulação de fluidos do ambiente humano, magnetizou o rapaz. Este, desdobrado ao lado do corpo, via tudo como se estivesse bêbado. Ocorria uma espécie de torpo, que aumentava gradativamente à medida que o corpo físico era magnetizado. Do homem-espírito e de seu corpo exalava ruídos mais ou menos anirializados, dotados de forte conteúdo do plano etérico e de elementos que seriam por demais preciosos para as atividades que os outros agentes desempenhariam em seguida. Dos poros tanto do corpo físico quanto dos corpos etérico e espiritual, exalava um rastro de névoa, uma espécie de vapor com parca luminosidade. Dos orifícios, principalmente daqueles localizados na região genital, uma cordão de matéria fluídica formava um rastro, saindo dali como se fosse puxado por alguém. O cordão ectoplasma comportava-se como se tivesse vida própria, girando no ar enquanto o especialista em ectoplasmia ministrava passes longitudinais no parceiro doador. Nesse momento, Irmina comentou com o guardião: os amigos espíritas costumam ser muito cheios de dedos com suas energias sexuais. Seria muito melhor que nossos agentes tivessem uma vida sexual mais ativa, a fim de não acumularem elementos desnecessários junto do ectoplasma, tampouco serem vampirizados pelos opositores. Acho que teremos certo trabalho em eliminar os fluidos daninhos e nocivos que se agregaram ao ectoplasma. Veja ali, por exemplo, apontou o guardião. Irmina fixou a atenção no cordão de ectoplasma que saía do rapaz. Apresentava coloração cinza, devido à grande quantidade de criações mentais quase materializadas na estrutura ectoplásmica. É o resultado de brigas de emoções exaltadas, provocadas pelos embates mentais e verbais com seus familiares. Ele absorve tudo como se fosse uma esponja energética. Além do mais, não tendo atualmente uma vida sexual ativa, parte da vitalidade é também sugada pelo vampitismo da mulher com quem se espera nas disputas emocionais. Irmina examinou com bastante atenção o fluxo de ectoplasma que exudava do rapaz e comentou com o guardião e magnetizador: deixe pra lá, meu amigo. Faça o seguinte, ajude nosso amigo, liberando do psiquismo e do duplo etérico dele essas energias densas que observamos. Teremos muito mais trabalho ao lhe fazer uma limpeza energética do que procurando outro doador. Termine sua operação e faça o que puder para auxiliá-lo. Irei atrás de Raul imediatamente, mas o rapaz aqui não servirá para ajudar vocês? Desculpe, mas os imortais também erram. José pediu para buscá-lo, mas, no estado atual, não está preparado para ajudar no tipo de trabalho que temos pela frente. Mas Giuseppe não deu ordem. Irmina mirou o guardião com um olhar fulminante e comentou em seguida, provocando medo no segurança, com seu intenso magnetismo: e eu sou lá de cumprir ordens. Não me conhece? Ora, bolas. Ele respirou fundo e arrematou, encerrando aquele tópico de discurso: Giuseppe ou outro dos imortais podem até pedir ajuda a determinados agentes, mas não convivem com estes de maneira mais próxima. Então, nós, os que lidamos de perto com os agentes, sabemos quando estão prontos ou não. Eu é que não vou me envolver com limpeza energética, limpeza de formas, pensamento ou coisa que o valha.
Isso é trabalho para desencanado, e eu ainda estou vivinha e bela. Não sujarei minhas mãos com criações mentais e emocionais de ninguém. Fica por sua conta essa tarefas, afinal morto aqui é você. Sai do ambiente lancando-se ao ar. Atravessou as paredes do prédio onde residia a gente, ao passo que falava consigo mesma. Ele é bom agente e responsável, mas enquanto não se liberar dessas entraves que o comprometem e o atrelam a uma situação mal resolvida, ele é quem precisará de ajuda. Ermina chegou à casa de Raul ainda antes da mudança de turno dos guardiões. Encontrou um velho amigo tomando conta da residência. Sentia-se em casa. Finalmente preciso de Raul urgentemente. Ordens da chefia, disse ao guardião intusso, aventuando 4 sulak, que lembrava os tempos em que vivera com Farflia em São Petersburgo, bem próximo às margens do rio Neva. Não apenas ela, mas também o guardião conhecia muito bem as cidades Boreal. Ambos tinham ternas lembranças daqueles sítios do czar Pedro. Com a fala arrastada, se expressando agora em sua língua natal, o guardião sentia-se efetivamente à vontade com Ermina. Com os demais guardiões, via-se muitas vezes obrigado a tolerar os comentários sarcásticos a respeito de seu jeito e do sotaque que não conseguia disfarçar. Ermina era seu passaporte para a liberdade de ser e para relembrar o estilo de vida que deixara há mais de 50 anos, quando desencarnara. Raul vai gostar de saber que vem briga por aí, Ermina riu. Afinal, os imortais só chamam vocês quando sabem que vão se sentir à vontade para aprontar alguma. Moça fez beicinho e jogou um beijo para Kiev. Ambos riram, sentindo-se muito bem ao se reencontrarem. Ermina entrou no ambiente onde Raul repousava. Recostado, dormira com o computador no colo, o qual estava prestes a cair. O sujeito está esfolado de tanto cansaço, pensou. Deve ser falta de namorar que deixa ele assim, comentou Kiev ao entrar também, tocando de leve o ombro companheira. Do jeito que ele anda, não fará isso antes da próxima encarnação. Riram gostosamente do amigo que repousava à sua frente. Deixe ele nos ouvir, tornou ela. Você não sabe do que ele é capaz. Claro que sei. Ele já aprontou muito comigo. Eu fujo dele, e olhando-o sobre o leito, completou o pensamento. Para longe e para perto dele não entendi, que ele é um amigo e tanto, mas que abusa da gente, abusa. Até parece que você não sabe disso. Ermina nem comentou o assunto. Aproximou-se mais de Raul com o intento de magnetizá-lo e desdobrá-lo. Kiev aproximou-se também para auxiliá-la, quando ambos foram surpreendidos. Raul literalmente pulou para fora do corpo, deixando os dois atordoados com a atitude inusitada. Ele estava consciente de tudo o que ocorria fora do corpo. Abraçou os amigos, que por um pouco mais teriam ido ao chão de susto, e em seguida deu um beijo em Ermina e outro em Kiev, que ficou estático, paralisado. Raul soltou um riso de deboche e foi saindo, como se tudo estivesse na maior normalidade possível. Os dois ficaram logo atrás, ainda paralisados diante do ocorrido, Kiev, particularmente, um tanto sem graça com o incomum beijo recebido. Vamos, gentel, a chefia espera. Ou vão ficar aí parados? Perguntou aos dois amigos. Ermina logo se recobrou do susto. Kiev, por sua vez, saiu resmungando no mais puro dialeto russo, algo que nem mesmo Ermina pôde entender. Chefe chama, e vocês aí, como se fossem 2 estátuas? Ora essa, vinhame, falou Raul eufórico, sabendo que causara impacto. Como você fez isso, Raul? Como conseguiu sair do corpo tão repentinamente, antes que o magnetizasse? Mirando a amiga com um olhar enigmático, respondeu, arqueando as sobrancelhas, segredos, minha cara, segredos. Nem precisa insistir que não fala de jeito nenhum. Saiu de casa, ainda brincando com Kiev, abraçando-o, enquanto o guardião ficava ainda mais vermelho. Me conta uma coisa, Raul, como você sabia que o chefe nos chamou? Quem foi que lhe disse? Ainda rindo da situação, o sensitivo deixou a pergunta sem resposta. Sabia que Ermina estava curiosíssima, mas de forma alguma quis responder. Mudando de assunto repentinamente, ele agora quem perguntou, vamos, diga-me, qual o próximo passo? Para onde iremos, afinal? Ermina teria de se acostumar com seu parceiro, ele gostava de pregar peças nele em Kiev não adiantaria insistir. Ela tomou a dianteira e seguiu rumo à próxima etapa de trabalho. Era noite. Os reflexos rubros de um sol que se pusera desapareciam ante a escuridão da noite que se aproximava. Abaixo dos 3 amigos, a paisagem passava velozmente, enquanto eles se conduziam através dos fluidos da atmosfera quente daquele verão.
O barulho da cidade ainda incomodava muitos. Era a hora em que o trânsito atingia o ápice, instigando a multidão com desafios cada vez maiores e mais intensos, o que desgastava a maioria durante o percurso de volta ao lar, após o dia de trabalho por vezes extenuante. Os dois agentes desdobrados, com a ajuda de Kiev, isolaram-se mentalmente dos milhares de pensamentos emitidos pela gente apressada. Voavam sobre a cidade em busca do alvo mental apontado por Giuseppe. Teriam de se desincumbir de determinada situação antes de prosseguirem rumo ao objetivo principal. Um efeito entorpecente parecia ser a única coisa que restara da produção mental dos encarnados e desencarnados, que se misturavam na atmosfera psíquica do orbe. As energias de Kiev causavam um efeito calmante sobre as mentes de Irmine e Raul, conduzidos pelo guardião. Alcides procurava a todo custo livrar-se da pressão que sentia sobre a cabeça. Nem mesmo o passe ministrado pelo amigo Tobias conseguira diminuir a sensação de que iria desmaiar a qualquer momento. Próximo de Tobias, estava o espírito familiar que o acompanhava de perto, agora, porém, ressabiado, tentando aprender com a situação. Chegara à conclusão de que não bastava estar munido de boa vontade ou simplesmente ser um espírito bom para poder defender seu pupilo de eventuais ataques de seres especialistas das sombras. O espírito familiar orava, temendo se intrometer mais uma vez e a situação piorar. Alcides caíra sobre a cama, afundando no travesseiro mácio, na tentativa de aliviar a pressão interna, que era muito intensa. Irial estava ao lado do médium, logo após uma sessão de autógrafos numa das grandes metrópoles do país, depois de uma jornada de viagens e palestras. Um dos enviados do Ripino estava o tempo todo junto do médium. O espírito familiar não podia interferir nisso, mesmo porque estava com certo medo. Refugiara-se em oração, motivado sobretudo pela culpa que o emissário das sombras se passara por um espírito amigo muito conhecido no meio espírita, dera uma mensagem através de Alcides diante de um grupo de representantes do movimento espiritualista. Quase esmagava o médium com seu magnetismo opressor. Irial ria gostosamente da situação, deveria voltar ao seu posto anterior, mas não poderia largar o médium, de quem sentia enorme raiva, por julgar ser ele o culpado de seu afastamento de importante ministério entre as nações. Embora soubesse que Alcides atuava como cobaia para o teste da teia, a essa altura, profundamente enraizada no seu organismo psicofísico, e que esse equipamento de tecnomagia seria agora levado ao fionte de batalha, o ódio por Alcides era imenso. O médium obedecia cegamente a Irial, e este apertava o cerco contra seu alvo, que se encontrava angustiado e aflito com a pressão na cabeça e o aperto no peito, os quais acentuavam sua tendência à depressão e ao medo. Era um medo insuportável de que seu trabalho viesse a ruir, de que tudo terminasse de um momento para outro. Um medo infundado, mas que o levava ao desespero. Tobias falava com imensa tranquilidade, sabendo haver espíritos ali por perto. Eram entidades que ouviam, mas que não eram de todo comprometidas com o bem. Sabia também que a situação era emergencial, mas sentia-se impotente para adotar algum gesto decisivo. O amigo estava muito envolvido com a ideia de que era um missionário, queria convencer disso o maior número possível de pessoas a partir de determinado momento, passou a não ter escrúpulo de copiar mensagens de outros médiuns, forjar comunicações de supostos benfeitores e plagiar escritores não espíritas, adaptando o conteúdo de livros esgotados, que não mais eram publicados, e que a massa de seguidores ou leitores desconhecia. Para quem se encontrava mais próximo de Alcides, tais mensagens representavam o máximo de espiritualidade, e seus pretendidos poderes e habilidade psíquica jamais eram questionados. Pelo menos para a maioria, Tobias era uma das exceções. Ele sabia o que se passava, sabia também que seu amigo estava sob a influência de uma entidade pertinaz. Estava muito preocupado com a situação do médium Alcides. Sei que você está ciente do que está acontecendo, falou Tobias para o amigo, na certeza de que era ouvido pelas entidades malignas ali presentes. Você pode deter esta situação, não precisa levar avante este trabalho. Não posso voltar atrás, meu amigo, respondeu Alcides. Já fui longe demais. Se eu retroceder ou admitir publicamente o que está acontecendo comigo, toda a estrutura que criei ruirá. Meus filhos serão prejudicados, minha ex-mulher sofrerá muito, e quem sabe o desastre que ocorrerá depois disso. Amo a doutrina e não posso fazer isso. Tenho absoluta certeza de que conhece a natureza do espírito que se passa como seu amigo espiritual. E sei que ele está nos ouvindo aqui e agora.
Mas cuidado, Alcides. Você recebeu ajuda de espíritos comprometidos com a humanidade e sabe que está sendo usado como cobaia para um plano muito mais sinistro e abrangente do que simplesmente um processo qualquer de obsessão. Deve ter o devido cuidado, senão os verdadeiros benfeitores deixarão de lado nessa história e seus algozes e manipuladores poderão fazer pior com você e sua família. Eu sei, Tobias, eu sei disso. Mas quero lhe pedir um favor, de amigo para amigo. Fale, Alcides. Você sabe que pode contar comigo. Me perdoe, meu amigo, me perdoe pelo que vou pedir. Mas quero que não volte mais à minha casa nem me procure mais. Você representa um perigo para mim. Você me faz refletir, e não quero nem posso pensar muito, se não comprometo todo o projeto no qual estou envolvido. Mas, Alcides,